Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui a trazer uma mensagem, né? Que temos muitas vezes buscado no Senhor. Tenho que agradecer a Deus, porque sempre Ele me dá uma palavra e eu gosto de desfrutar com os irmãos, tá? Que essa mensagem venha alcançar, não é para minha honra nem para minha glória, que eu não sou ninguém, mas sim para a glória do Senhor, né? Através da palavra, né? Através das buscas através das buscas, buscando sempre no Senhor a palavra, para levar, para entrar, abrir os olhos, entendimento, conhecimento, por uma alma, de repente até uma alma, né? Deus sabe com quem Ele fala, que Ele venha falar, né? Vamos orar, nós vamos pedir que todos venham meditar na Mateus 13, e nós vamos desfrutar. Vamos entrar em conexão. Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, meu Pai, venho mencionar a Tua palavra, que todos venham, meu Deus, emprestar seus ouvidos para ouvir a mensagem, Pai, que o Senhor tem me colocado no meu coração, para falar, meu Pai, que seja uma ovelha, que seja um irmão, que seja a qualquer pessoa que o Senhor queira alcançar, é para a honra e glória do Teu santo nome, não é para mim, é para engrandecer, é para o ir de pregar, é para levar a palavra, é para fazer, meu Pai, a Tua vontade. Senhor, entra com providência, meu Deus, abre os entendimentos, o coração, a que a humanidade venha se converter. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, entrar com a providência necessária em todas as vidas. Aqueles que queiram, meu Deus, conhecimento, sabedoria, que eles venham ser libertos, que eles venham ter cura, Pai, através da palavra, porque é o Senhor que faz efeito, Senhor. Nós lançamos a palavra e o Senhor planta, o Senhor joga água, o Senhor dá o fruto, Pai. Nós simplesmente lançamos a palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus nós pedimos e que o Senhor venha fazer parte, que o Senhor venha, meu Deus, que o Espírito Santo venha dar a direção e entrar com providência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui a Mateus 13, 24, onde fala a parábola do trigo e do joio. Depois ele vai, né, falarmos um pouquinho da explicação da parábola do joio. Amém? Vamos lá? Propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui nós temos aqui a parábola do trigo e do joio. Depois eu vou dar um pouquinho da palavra da parábola do joio, que cresce no meio do trigo, porque nós sabemos que o reino de Deus é feito através de boa semente, e a boa semente foi lançado na terra, que é o trigo. Mas nós sabemos que a boa semente aqui é Jesus, que ele veio na terra e semeou o amor, ele semeou
a cura, semeou a libertação, semeou a alegria, a felicidade, semeou o lar em famílias, semeou muitas e muitas coisas. Sabemos que Jesus semeou a obediência, a bondade, as misericórdias. Jesus, ao todo tempo aqui, semeou uma boa semente na terra. Aí nós vimos aqui que, ao dormir, o inimigo veio e semeou também o joio. Esse joio é, na verdade, o inimigo que lançou junto com o trigo. Né? O homem, ali ele fez o quê? Uma plantação, ele sabia o que ele estava semeando. Semeou o trigo. Mas dormindo, foram lá e semearam, o inimigo foi lá e semeou o joio. E o joio, todo mundo sabe que o joio é tudo que atrapalha a maldade, a ira, a inveja, o confronto, a confusão. Sabemos que o joio, ele cresceu no meio do trigo. Foi por intenção do Senhor? Não, o Senhor queria plantar o trigo. O trigo, a gente sabe que Jesus é o que lança boa semente, é o que veio trazer paz na terra, é o que veio morrer na cruz por nós, né? Jesus, ele se doou por nós e ele foi quem semeou. Nós sabemos que o campo onde foi semeado é o mundo, né? Foi semeado a semente no mundo, que é o campo, né? E o campo é onde nós vivemos, é o mundo, onde o joio também foi lançado junto, cresceu o joio. E nós vemos que nessa passagem, a intenção do dono do campo, Jesus, o dono, ele plantou uma boa semente para colher uma boa semente. O trigo é para dar o pão, fazer a massa. Mas ao trabalhar, há o cansaço, e ao dormir, veio o inimigo e lançou o joio junto. Eles querem que, pois, vamos lá arrancá-lo? Não, deixe-o crescer para que vocês não arranquem o trigo. Mas no tempo oportuno, nós vamos lá e vamos separar o trigo do joio. O que eu vejo nesta mensagem? A boa semente lançada, Jesus lançou na terra, no campo. E muitas vezes, por sendo lançada a semente, o ser humano dorme, muitas vezes, dorme com um pensamento e acorda com outro. Esse inimigo, ele plantou o joio junto, e esse joio tem entrado com grande poder, que é determinado. Onde o inimigo, o maligno, ele está junto. Uma boa semente lançada, mas o joio cresceu junto. O joio, ele teve a oportunidade de melhorar, assim como o trigo, mas ele preferiu, como ele foi lançado pelo inimigo, o joio é aquele que entra nas casas e faz destruição. O joio, ele entra no lar e há devastação. O joio entra num campo, numa plantação, e ali há muito difícil arrancar. Até fácil arrancar, mas aí você pode arrancar em um outro e vai arrancar o trigo junto. Aí nós temos aqui o inimigo lançando o joio, e vejo hoje no mundo que o trigo que foi lançado na terra como uma boa semente, vejo que não cresceu tanto como o joio. O joio cresceu demais, a maldade cresceu demais. A maldade em todos os lugares está, onde todos
dão vazão para o inimigo entrar e plantar essa semente má. Se nós olharmos hoje, no mundo em geral, como foi lançado o trigo e o joio, o mundo em geral hoje está em total destruição, que o joio se manifestou numa quantidade de ira, de ódio, de inveja, de poder, de ganância, e ela entrou no coração das pessoas. E ali foi crescendo e crescendo, e a maldade hoje toma conta da humanidade. Hoje ninguém se importa com o próximo, o amor totalmente frio, ninguém pensa no próximo, no pequeno, ninguém pensa, porque o joio cresceu com um poder muito grande, o poder da inveja, o poder da contenda, da confusão, dos vícios. Muitas vezes, esse joio que o inimigo lançou entrou nos lares fazendo confusão, entrou em famílias, entrou em cidades, através de prefeitos, através de governadores, através de senadores, através de presidente. Nós sabemos que o joio se manifestou com um poder muito grande. O trigo diminuiu, porque o trigo foi lançado uma boa semente. Mas o joio hoje, a quantidade é inúmeras. É um absurdo. A maldade que existe no mundo, lançado através do joio, que tomou o coração de muitos, é numerosos. Nós olhamos que a humanidade totalmente perdida, onde muitos preferem a maldade do que o amor. Se olharmos no mundo, contando em geral, deve ter 10% da humanidade aí que tem a semente do bem, aquele que se importa com o próximo, aquele que se importa com o necessitado, aquele que se importa com o humilde, com o fraco. Mas vejo que a soberba e a ganância, a ira, a inveja, a confusão, a contenda cresceu demais. O ódio, a maldade foi e continua sendo absurda. Onde o joio se manifestou com total liberdade de invadir casas, lares, corações e fazer morada no coração de muitos. Nós olhamos que o joio cresceu demais e o trigo diminuiu. O trigo é todo aquele que ouviu a palavra do Senhor e verdadeiramente se compadeceu, entrou o amor pelo próximo, entrou a humildade, entrou a compaixão, a obediência, o carinho, o afeto. Foi o trigo lançado na terra. Porque Jesus, quando veio na terra, ele lançou tudo isso. Essa parábola do trigo e do joio é bem explicada. E nós estamos com os ouvidos tampados, nós estamos com os olhos vedados, nós não estamos vendo o que foi lançado, a semente que foi plantada. O trigo era para ser em quantidade maior, porém está em quantidade menor. O joio se manifestou grandemente. Se olharmos no meio de 10 pessoas, um é humilde, 9 é arrogante, prepotente, ganancioso, maldoso. E esse joio lançado pelo inimigo foi exatamente para destruir. E está destruindo. E a tendência é cada dia piorar. Nós olhamos que foi plantado o joio, mas o inimigo veio e plantou o joio. Jesus plantou a boa semente, o trigo. O dono da roça, o dono do campo,
plantou o trigo e o inimigo veio e lançou o joio. Para crescer junto. Para crescer junto. E nós vimos muitas vezes dentro da igreja pessoas falando mal de um outro, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando mal do levita, do obreiro, porque não estão em concordância em muitas coisas, porque o reino de Deus é em concordância, é falar a mesma língua, é sentar e conversar, ter paz. Mas não, o inimigo lançou até dentro da igreja a contenda, a confusão. Onde ele trabalha muito é dentro da igreja. E dentro do mundo em si, em geral, a quantidade é absurda. Quantos não se importam? Quantos não se importam com quem precisa? Se você olhar bem hoje, o número de pessoas necessitadas são maiores do que as pessoas que têm condições. Porque aqueles necessitados são lançados como semente boa. Sabe, a humildade que ouviu a palavra, a semente lançada. O joio, ele tinha condições de sobressair, virar trigo, mas não. Ele foi se afastando cada vez mais. A boa semente lançada na terra, a palavra do Senhor, foi coberta com joio, com as maldade, com a destruição. Então esse trigo é minoria. E esse joio cresceu. Cresceu e cresceu muito. Se nós olharmos nas cidades, olha os prefeitos, aqueles que são bons, mas olha a quantidade de prefeitos más, ruins, que têm o dinheiro na mão e se corrompe, se vende. Se agora a política entrou dentro da igreja, você imagina. Se eu tiro o dinheiro da política e põe na igreja, eu estou contaminando a igreja. Porque é um dinheiro sujo que está entrando dentro. Então tudo isso leva à separação. Deus e política não se misturam, mas estão levando política para dentro da igreja. Estão fazendo com que o joio se manifeste com um grande poder e destruição. É o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro das cidades, dentro dos estados. O joio cresceu demais e o trigo foi diminuindo, porque a palavra não entra para todo mundo. A semente, boa semente lançada na terra, está sendo cobrido pelo joio. Trigo perdeu o poder, foi sufocado pelo joio. E o joio foi crescendo mais do que o trigo. Aí os trabalhadores, quer que vamos arrancá-los? Não, deixe lá para quando crescer, não arranquei o trigo junto com o joio. Deixe para os ceifeiros, para no fim eu fazer a separação. E como vai fazer a separação? Nós olhamos aqui que ele falava aqui, ó. Vamos ler ele de novo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe assim: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem também o joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém eles disseram: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa.
E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para quê? Para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, agora vamos lá para o... Nós lemos o 13:24, agora vamos ler o 13:26. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe, Jesus: o que semeia boa semente é o filho do homem. O filho do homem. O campo é o mundo onde nós vivemos, e o Filho do Homem semeou boa semente aqui na terra. A quem ouviu, quem leu, quem busca no Senhor, sabe que Jesus é uma boa semente. Aquele que morreu pelas minhas enfermidades, pelas minhas dores, morreu a minha morte, a sua morte. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A todos aqueles que realmente crê no Senhor. Aquele que ouviu e verdadeiramente confirma que Deus é o único caminho, Jesus é o único caminho. Confessar diante dos homens que Deus, Jesus, é o Filho e através dele nós ganhamos a nossa salvação. Perseverar. Aleluia, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O joio é os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, que já veio e já semeou. E levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. O campo é o mundo onde nós vivemos. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino. Todo aquele que confessa e persevera. Todo aquele que busca em Deus e busca em Jesus, no seu Filho amado, em crer e acreditar e aceitar que Ele é o Filho de Deus. E confessar e se arrepender e deixar os seus maus caminhos. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O inimigo que semeou é o diabo. Olha quanto que o inimigo tem semeado em vários lugares, em vários corações, em várias casas, em várias cidades, em vários países. Olha o poder, olha o desejo, olha a ganância. Vê que o joio se manifestou com poder, com a inveja. Eu quero ter mais, eu quero ter mais. A quantidade. Os olhos levam ao desejo maior, que é conquistar, conquistar.
sem olhar as condições, cada vez mais se afundando. Que quanto mais nós achamos que estamos bem, junto com o desejo do coração, dos olhos, desejo da ganância, de ter muita coisa, o poder, a quantidade, as fortunas, vê como que está envolvido no joio que foi lançado lá atrás. Foi lançado lá atrás. Foi semeado no campo enquanto dormiam. Foi semeada a boa semente, mas o inimigo lançou a má semente, o joio, no meio, para a destruição. Enquanto lá no começo pensaram-se em salvação, o homem, junto com o inimigo, o diabo, quer destruir. O foco, o desejo é a destruição. Poucos estão dando ouvido à palavra. Porque a palavra fala, quem tem ouvidos, ouça. O campo é onde nós vivemos. A boa semente foi lançada, mas poucos dão crédito à boa semente, à palavra do Senhor. Poucos estão buscando, perseverando em conquistar a salvação, sendo humilhado. Poucos estão dando ouvido à voz que clama no deserto, preocupado com a salvação. O joio veio devastando, entrando nos corações e abriram o coração para o joio, e o joio foi ali, se manifestando, multiplicando, triplicando, e hoje está do jeito que está. Olha as coisas que acontecem pelo próprio homem. A destruição, o desejo. Olha ao seu redor. Se não vê, é porque não quer entender. É porque não quer entender. Porque as palavras são bem claras. A boa semente lançada na terra foi Jesus, plantou a boa semente na terra. Mas poucos estão dando crédito à palavra. Poucos que estão também pregando a palavra não são verdadeiros. Tem a palavra na mão, mas vive com o coração no mundo. Falam-se de Deus em vão. O joio entrou no coração, tomou conta de si mesmo, e agora o desejo da carne faz com que não enxergue a palavra. O desejo maior agora é só conquistar. Conquistar e destruir. A maldade tomou conta do ser humano. E o desejo maior é conquistar. Mas vão conquistar? Sim, vão conquistar. Mas vai ter salvação? Não, porque são poucos. O joio se manifestou com um poder muito grande. O inimigo que plantou o joio é o diabo. E o diabo, a todo tempo, o maior desejo dele é destruir o que Deus construiu. Sendo que ele não se salva mais. Ele não tem salvação. E quantos ele puder levar com ele, ele vai levar. A todos quantos estão dando ouvido às palavras de Satanás. Todos que estão dando ouvido ao diabo. Todos que deram ouvido à plantação dele, o joio, para destruir o trigo. Então, a destruição é certa. Aqueles que crêem na palavra será salvo. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus sempre é bem claro. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tirai o desejo do inimigo. Tire do teu coração. Lança essa semente fora, esse joio. Se converta, se arrependa. Deus quer plantar uma semente boa no seu coração. O trigo é o que dá o alimento, a massa, o pão. O joio é a destruição. Olha que ele fala aqui. Mandará o filho do homem
os seus anjos, e ele colherão do reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. É bem claro. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Vê com que poder que ele entra, e o que ele causa, a devastação que ele faz, que ele já alcançou população, mundialmente falando. Quantos estão temente a Deus, estão realmente convertidos ao Senhor? Quantos que estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados, de seus erros? Quantos? Só Deus conhece. Só Deus conhece. Talvez você fale, o irmão pensa que ele é santo, eu não sou santo não, mas eu tento ser melhor com Deus. Ele me conhece. Ele me conhece, como ele te conhece também. Então, nós devemos ser esse trigo. A boa semente tem que entrar no meu coração e no seu coração. Para quê? Para que possamos conquistar a salvação. Aqui vai ficar. Tudo que causa escândalo será lançado na fornalha. Haverá pranto e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que essa palavra faça uma diferença, alcance, que seja feita a vontade do Senhor. Aqueles que precisam de cura, libertação, ore a Deus, busque a Deus, se aproxime de Deus, que Deus plantará uma boa semente no seu coração. Para quê? Para que você tenha paz na terra. Para quê? Para que você vença a maldade e consiga a sua salvação. Para que arranque esse joio, para que esse joio venha ser queimado definitivamente, para que não venha causar mais escândalo. Deus ainda conta contigo. Deus conta comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa mensagem. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, teu infinito amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda ama e o Senhor lança sempre, meu Pai, a tua semente, para que todos que ouvirem, meu Deus, crê será salvo. A tua semente, Pai, não será em vão, porque sempre alcançará coração, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, eu agradeço, porque o Senhor, meu Pai, tem sempre aberto os meus olhos, sempre trazendo uma mensagem, meu Deus, para convertimento, uma palavra de salvação, para que todos venham se render a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.